Muito boa tarde a todos que estão assistindo através de suas moradias. Boa tarde também alguns assessores que se encontram aqui, a vereadora Nívia. Eu quero agradecer a presença hoje da professora Luciana e agradecer também a parceria da Secretaria Municipal de Educação com a Câmara Municipal de Matinhos, trazendo mais uma palestra para toda a comunidade matiense. Hoje a professora Luciana abordará o tema Família e Escola em Parceria, preparando o cidadão matiense para o futuro. Para nós da Câmara Municipal é uma alegria recebê-la aqui, professora, todos os vereadores, os assessores, os funcionários de carreira também. E essa ação é para que a gente leve para toda a comunidade matiense informação, e estreite esse relacionamento entre a Câmara Municipal e a comunidade. É a segunda palestra que nós promovemos esse ano. Nós tivemos já aqui o Procurador do Estado do Paraná, o professor Hamilton Bonato. Agora a professora nos honra muito com a sua presença aqui. Muito obrigado, tenha uma boa palestra, que Deus abençoe. Obrigada, Mário, pelo convite. E eu inicio dando uma boa tarde para as famílias que nos assistem nesse momento. Para mim é uma honra discutir esse tema tão importante, relação família e escola. Todos nós, enquanto pais, eu sou mãe também, então nesse momento estarei falando aqui enquanto professora, a partir de toda a minha experiência na área da educação, a partir de todo o conhecimento dos estudos que tenho feito e a partir da prática também no trabalho com a educação, mas também estou falando enquanto mãe. E quando falamos em educação, claro que falamos das nossas crianças. Todos nós desejamos um futuro melhor para o nosso país, para a nossa cidade. E quando falamos de construir um futuro melhor, quem são o futuro? São as nossas crianças. E quando investimos em educação, esse é o caminho mais certo para se ter uma sociedade melhor, para construir uma sociedade melhor. Qual é o papel da educação? Formar pessoas melhores para construir um mundo melhor. Eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Mário, o vereador Mário, presidente aqui da Câmara, pelo convite. Peço licença para vocês, queridas famílias, para adentrar em vossas casas nesse momento, para juntos refletirmos relação, família e escola. Estas duas instituições tão sagradas na sociedade, tão importantes na sociedade. E se queremos uma educação de sucesso, precisamos investir num bom relacionamento entre família e escolas, somar forças. Então vamos lá. Estamos aqui nesse momento de reflexão pensando sobre o futuro das nossas crianças, o futuro do cidadão matinhense. Por gentileza, passa o slide. Então eu preparei algumas telinhas, alguns slides para vocês, famílias, puderem nos acompanhar. Vamos lá. Então nós temos imagem de uma família ao centro, a família é o centro da sociedade. E temos as escolas. A educação que possibilita a formação de cidadãos precisa da família e da escola. Isso não sou eu que estou falando, isso está na nossa Constituição Federal de 1988. Por gentileza, passa o slide. Então vamos lá, o que diz o artigo 2 da Constituição Federal? A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, vejam, a educação é dever da família e da escola. Não é só da família, não é só da escola, é da família e da escola. A família e a escola são instituições que se complementam. Entretanto, é na família que a educação começa.
E às vezes nós dizemos, é papel da família educar, da escola ensinar, passar conceitos, né? Na verdade, as duas instituições, elas se complementam. Como? Desde o momento em que uma criança está no ventre materno, ela já está sendo educada, ela já está, através das experiências que a mãe vive, ela já está vivenciando essas experiências também. Desde os primeiros momentos de vida, os exemplos que ela vai tendo em casa, ela já está sendo educada. E na medida que ela vai crescendo, os pais, o tempo todo, estão ensinando com os seus exemplos, né? Por exemplo, uma mãe que está fazendo um bolo na cozinha, ela está usando uma receita, ela está ensinando matemática para a criança através das quantidades, ela está ensinando língua portuguesa, lendo um texto, né, um gênero textual, a receita. O professor na escola está trabalhando conhecimentos, teorias, mas as palavras da professora, elas também se complementam pelas atitudes de um professor, né? Os exemplos arrastam. Então, na medida que um professor olha com carinho para uma criança, que elogia, que demonstra um gesto de gentileza, o professor está educando para a vida, está formando cidadãos. Então, a família e a escola, o tempo todo, estão se complementando. A escola ajuda a família, e a família que vê a escola como a sua aliada, também está contribuindo de uma forma intensa para a educação. Por gentileza, passa o slide. Então, nós temos aqui uma família, e qual é o dever da família? Qual é o papel da família em relação à escola? Acompanhar a aprendizagem das crianças. Nós iniciamos o ano letivo, infelizmente, não iniciamos como gostaríamos, estamos num período de pandemia, e esse período exige de nós um intenso cuidado. Então, as aulas estão acontecendo nesse momento de modo remoto, mas elas estão acontecendo, e a gente, mais do que nunca, enquanto escola, precisa da ajuda da família. Então, qual é o papel da família? Acompanhar a aprendizagem das crianças, fazer contato com a escola. Como está sendo o contato nesse momento, né? Foram criados grupos no WhatsApp das turmas das crianças. Esse grupo é para a comunicação com os pais. As atividades das crianças estão sendo transmitidas via WhatsApp, então é papel da família estar antenado, acompanhar esses grupos, ver as atividades que o professor está enviando e repassar aos filhos. A gente vai falar daqui a pouco de uma forma mais clara sobre isso. É papel da família dialogar com os filhos, motivar os filhos para estudar, para aprender. Valorizar o contato com a escola, valorizar o professor. Cumprir com as orientações estabelecidas pela escola. Quais são as orientações que estão sendo passadas para vocês, família? As diretoras, as coordenadoras, tanto pelo WhatsApp, quanto, se necessário, presencialmente, as escolas estão de portas abertas, e eu gostaria de ressaltar aqui contato. Nesse momento, eu faço parte da equipe pedagógica da Secretaria de Educação, e enquanto Secretaria de Educação, nós temos o olhar para as escolas e podemos perceber o grande empenho que as diretoras, que as coordenadoras, que os professores estão tendo nesse período de ensino remoto. Então, a escola está de portas abertas. Se o contato pelo WhatsApp, enfim, porventura não esteja sendo eficiente, efetivo, né? Enfim, não consigo colocar créditos no meu celular, vamos até a escola. A escola está de portas abertas para acolher, para dialogar, para nos ajudarmos mutuamente nesse momento de pandemia. Também, o grande papel da família é acompanhar o desempenho das suas crianças. E qual é o papel da escola, então? Em contrapartida, o papel da escola, por gentileza, o slide. O
papel da escola é cumprir com a proposta pedagógica apresentada aos pais, né? Nós temos, a partir de toda a legislação, os objetivos de aprendizagem, são documentos que nós precisamos cumprir enquanto escola. Então, quais são os objetivos, as habilidades que precisam ser desenvolvidas pela criança nessa determinada faixa etária onde ela está? Esse é o papel da escola, de trabalhar com a criança a fim de que ela desenvolva as habilidades que são específicas para a sua faixa etária. É papel também da escola manter o professor e recursos atualizados. Nesse momento, nesse início de ano letivo, os professores passaram praticamente 2 semanas estudando, se aperfeiçoando, e isso estão fazendo também no decorrer do ano. Então, os professores estão em contínuo aperfeiçoamento para poder desempenhar a sua função da melhor forma possível. E é papel da escola também oferecer a qualidade da aprendizagem às crianças. Enquanto município de Matinhos, até o ano passado estava enquanto professora nas escolas, e é perceptível o grande esforço da prefeitura em manter uma educação de qualidade para as crianças. Então, nós estamos no caminho certo nesse sentido. E educar não é sempre apoiar o filho, muitas vezes é apoiar o professor, né? Diz a nossa tirinha aqui do Armandinho. Então, é muito importante que vocês, familiares, conversem com o professor, sejam próximos do professor, que a criança pela qual vocês são responsáveis, que ela sinta que vocês estão preocupados em acompanhar o desempenho do processo de ensino-aprendizagem da vida dela. Passa o slide. Então, vamos lá. É muito importante que a família que enxerga os professores como aliados e professores que veem a família como potencializadora da aprendizagem possui maiores possibilidades de conversar abertamente sobre os avanços e as dificuldades de aprendizagem e planejar estrategicamente o processo de ensino de maneira personalizada e eficaz. O contexto de comunicação ativa, frequente, sensata e sincera é muito importante. Então, é importante que vocês, pais, principalmente nesse momento de ensino remoto, apresentem ao professor quais são as dificuldades da criança, né, a criança pela qual vocês são responsáveis, como que ela está sentindo nesse momento, enfim. Por gentileza, passa o slide. Então, vejam, a família que é participativa, quando a família participa da vida de seu filho e se engaja no cotidiano escolar da criança, a tendência é que ela se dedique e se esforce mais, além de se sentir amada e apoiada. Então, uma criança que sente que seus pais estão preocupados, estão apoiando, que acompanham a vida escolar, a autoestima dela fica melhor, ela se sente mais segura, e isso acaba refletindo diretamente no desempenho escolar. É muito importante que os pais sejam presentes na vida escolar, e nesse sentido eu gostaria de chamar a atenção, enquanto professora, a gente vai percebendo que lá na pré-escola, nos primeiros anos da vida escolar, os pais estão mais presentes, mais preocupados. Na medida em que a criança vai crescendo, lá pelo 4º, 5º ano, enfim, ela está começando a caminhar sozinha, e muitas vezes os pais vão deixando a criança a se responsabilizar sozinha pelos seus estudos. É importante que essa continuidade no acompanhamento, ela se dê também. Não é porque a criança está crescendo que os pais não precisam acompanhar. É preciso sempre estar presente na vida escolar dos seus filhos. Para a criança, isso é extremamente importante. Passa. E nesse momento, então, de ensino remoto, como acompanhar? Nós vamos dar algumas dicas para vocês, familiares, como acompanhar essa criança, né? Quando estávamos no ensino presencial, esse acompanhamento é extremamente necessário, mas agora, nesse período de ensino remoto, enquanto escola, nós precisamos muito de vocês, familiares. Como acompanhar as atividades das crianças?
Então, nós temos duas imagens aqui, né, dos pais, avós, tios, os parentes. Nesse momento, a gente precisa somar forças, e a gente vê no concreto, enquanto professora no ano passado eu sentia isso, como as famílias estão se ajudando para acompanhar as crianças. Isso é muito importante. Precisamos somar forças, sim. Enquanto família, o que podemos fazer? Então, a educação começa em casa. Então, o que precisamos fazer? Primeiro passo é manter contato com a escola. Estou no grupo do WhatsApp, né, diariamente, acompanhar esse grupo do WhatsApp. O que está sendo passado lá? Não tenho condições de estar no grupo, vou até a escola, vou conversar com a direção, com a coordenação, vou fazer contato de alguma forma com o professor para ver como eu posso acompanhar essa criança pela qual eu sou responsável. Em casa, o que fazer? Né? Então, após ter ciência do que está sendo trabalhado, organizar uma rotina em casa. Rotina para as crianças é extremamente importante. Ter disciplina, né? Ter um horário. Então, enquanto família, organiza um horário, faz uma rotina. Nesse momento de pandemia que as crianças estão em casa, é bem importante ter uma rotina, ter horário. Que horário essa criança acorda? O que ela faz enquanto acorda? Ela é responsável pelos seus afazeres, por arrumar a sua cama, por ajudar nas pequenas tarefas de casa. Isso é muito importante. Em que horário ela vai estudar? Ter um horário na agenda da família para que ela faça as suas atividades. Ter um ambiente, na mesa, na sala, ter um espaço adequado para que ela estude, né? Um horário, ter uma agenda diariamente. Orientar quando necessário. Nesse momento é necessário que vocês orientem as crianças todos os dias. Os professores, no grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp não é para as crianças, é para os pais. Então, os pais estão sendo orientados e os pais precisam orientar as crianças. O que é para fazer? Quais são as... Enfim, é a página na apostila, é o vídeo que a professora gravou e que é preciso ser assistido, que atividades a professora está pedindo nesse dia, o que é para fazer. Então, os pais precisam orientar e acompanhar diariamente. Assim, eu falo enquanto mãe, as crianças são prioridade, nossos filhos são prioridades, as crianças são nossa prioridade, a gente precisa priorizar o tempo de estudos deles. Em que momento? E aí vocês, enquanto família, organizam o melhor momento para vocês. Às vezes, durante o dia não dá, enfim, né, os pais estão trabalhando o dia todo, não conseguem acompanhar. Em um momento à noite, é o meu caso, a gente precisa achar um tempo no final da tarde para acompanhar os estudos dos nossos filhos. E, então, garantindo esse tempo na rotina, verificando qual é o melhor horário, de acordo com a realidade familiar, cumprir esse horário diariamente. No ano passado, a minha experiência era, enfim, o pai mandava as atividades, né, a mãe, o pai, de repente, uma semana não devolvia nada, né, as crianças estão sendo acompanhadas o tempo todo, e aí, enquanto professora, ia lá no grupo, no privado, pai, estou passando aqui para saber como está seu filho, estou sentindo falta das atividades dele, eu vou mandar. Mandava 2 dias e de novo, né? Então, ser constante, acompanhar, é extremamente importante nesse momento que vocês acompanhem a realidade dos estudos das crianças, que sigam as orientações dos professores, que atendam ao que é pedido pelos professores. É preciso mandar fotos das atividades. Hoje a tecnologia nos ajuda para isso. É preciso levar as atividades impressas na escola. Tem o dia estipulado para isso. Vamos nos esforçar para ser o máximo coerentes e responsáveis por essas demandas. Então, cumprir aquilo que é estipulado quanto ao horário, quanto à rotina das crianças em relação aos seus estudos diariamente. Por gentileza, Andrei. E para quem é a atividade? Às vezes a criança está lá no primeiro ano e a atividade é devolvida com uma letra linda. Foi a criança que fez a atividade? Para quem é a atividade? Então, essa atividade é para a criança, embora, né, vocês
familiares precisam orientar essa criança, mas é orientar, não é fazer por ela. Isso é muito importante. Então, por mais ajuda que você queira dar, tome cuidado para não impedir que a criança se apodere do seu papel de estudante. A criança que é o estudante, você está ali para acompanhar, para ajudar e não fazer por ela, né? Caso contrário, ela vai aprender que a família sempre pode resolver as coisas por ela. Aqui também é um momento de trabalhar a educação para a responsabilidade. De quem é a responsabilidade pelos estudos? É da criança. Então, a atividade é para a criança. Como acompanhar, então? Andrei? Então, os pais são facilitadores e não executores das atividades. Vocês estão aí para ajudar as crianças. Como acompanhar, então, essas atividades? Fique com a criança, mas não o tempo todo. Então, o professor passou as atividades, o que é para fazer nesse dia lá no grupo do WhatsApp. Então, você vai ler para a criança o que é para fazer, vai orientar o que ela precisa fazer, você vai demonstrar o interesse, né, pela atividade dela, vai apoiá-la nesses momentos de estudos, e lembrando que essas atitudes darão mais segurança para que ela realize as atividades. Ela sabe que você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tio, enquanto avô, enfim, enquanto familiar, está ali para acompanhá-la. Então, oriente o que é para fazer. Essa ajuda deve ser dosada, né? Então, passe as orientações e deixe ela fazendo as suas atividades. Afinal, as atividades são para a criança, mas fique ali por perto. Sente-se ao lado da criança, então leia o enunciado e veja se ela está confiante para fazer essa atividade. Depois disso, saia de perto para que ela possa fazer com calma. Só não deixe de ficar próximo o suficiente para que ela encontre você, caso precise, queira tirar alguma dúvida. E se ela errou? E se ela não sabe fazer? O que eu vou fazer? Né? Vou fazer por ela? Vou deixar errado? O primeiro passo é refletir o que era para fazer. Será que está certo o que você fez? Será que é assim mesmo? Poderia ser diferente? O que você acha? Faça a criança pensar, reflita com ela. Se mesmo assim ela não consegue encontrar a resposta, deixe. E aí o professor, enquanto responsável pela aprendizagem da criança, ele também precisa saber onde a criança está tendo dificuldade, onde ele precisa achar uma outra metodologia para ajudar essa criança. Se a tarefa voltar, né, as atividades voltarem sempre perfeitas, os professores não vão poder mensurar e perceber onde que está sendo a dificuldade dos seus alunos. Então, tente dar o seu melhor, mas se a criança está com dificuldade, devolva para o professor, explica para o professor aonde que a criança pela qual você é responsável está tendo maior dificuldade, onde que o professor precisa ter mais atenção. Então, o estudo é um elemento de descobertas e deve ser um momento prazeroso para as crianças. Então, enquanto rotina na família, tente fazer com que esse momento seja prazeroso para ela. Na escola, eles têm um momento do lanche. Você prepara o lanche para o momento de estudos do seu filho? Que tal? Tem escolas que a gente vê, tem famílias que até vestem o uniforme da escola no momento dos estudos. Enfim, se há possibilidade, se isso ajuda o filho, a criança a manter o foco, por que não? Né? Fazer algo que motive a criança para esse momento de estudos. Então, aproveite o momento de estudo com um tempo de qualidade entre você e seus filhos. É um tempo que a gente ocupa com as crianças, e esse tempo precisa ser de qualidade. O tempo que nós gastamos com os nossos filhos, ele nunca será perdido. É o tempo melhor ocupado para nós. Analise se é interessante estar presente 100% do tempo, né? Ouse. O importante é que a criança perceba que você está ali por ela, dando-lhe suporte, que você está preocupado em querer ajudá-la a realizar essa tarefa, essa atividade.
Quando a tarefa permitir reflexões, faça perguntas que levem a criança a buscar uma resposta que ajude a exercitar a sua criatividade, o seu raciocínio, né? Uma produção de texto, por exemplo, um desenho que ela está elaborando. Ajude ela a despertar a sua imaginação, a sua criatividade. Faça ela refletir. Tenha cuidado para que a resposta não seja tão direta a ponto de tirar-lhe a chance de raciocinar por si só, né? Faça a criança pensar e você está ajudando no desenvolvimento dela. Depois que a atividade estiver finalizada, revise com a criança. O que você fez? Como você fez? Vamos ver? A criança terá mais uma oportunidade de apropriação, de construção do conhecimento. E você terá a chance de conhecer a produção da criança e, aos poucos, isso irá virar um bom hábito para ela. Pratique uma das formas de educação positiva. O que é a educação positiva, né? É o elogio, enfim, dar os parabéns, é ajudar a criança a se sentir confiante. Nunca percam a oportunidade de elogiar uma criança por aquilo que ela fez bem. É uma oportunidade da gente incentivar as crianças, de fazer com que elas se sintam seguras. E isso, com certeza, ajuda muito no desenvolvimento, não apenas intelectual, mas também emocional das crianças, né? Então, elogie o esforço, os acertos, o trabalho bem feito. Um elogio pode fazer maravilhas para uma criança. Nós não podemos mensurar o quanto um elogio pode fazer bem para uma criança, né? Enquanto professor, a gente tem essa experiência. Não percam a oportunidade de elogiar. Eu quero falar aqui também aos professores que estão assistindo. Criem metodologias que motivem os seus alunos, né? Um elogio, um parabéns. O que nós estamos fazendo para incentivar, para motivar as nossas crianças, principalmente nesse momento que está sendo tão difícil para elas estarem em casa, estudar em casa, né? Não está sendo fácil para as crianças. E vamos torcer para que logo a gente volte ao presencial, né? Vamos nos cuidar para que a gente possa superar esse momento de pandemia o mais rápido possível. Outra questão que é bastante importante para as famílias, entender as diferenças. Muitas vezes nós comparamos um filho ao outro, né, uma criança a outra. Olha como o fulano fez, né? Por que você não faz assim? Por que você não é igual? É muito importante que a gente entenda quem é a criança, qual é a realidade dela e que as pessoas são diferentes. Então, o desafio de dividir a atenção. Toda criança é uma. Respeite o seu ritmo, sua personalidade. Toda pessoa tem uma história particular e única, formada por sua estrutura biológica. A comparação traz frustração, traz ansiedade, dependendo da idade da criança, até um trauma que levará para a vida toda, né? Respeite o ritmo da criança, respeite quem ela é, nunca compare, né? Você pode até dizer, olha, você pode mais, você tem a capacidade para fazer melhor essa atividade que você fez, né? Mas não compare, cada pessoa é única. Enfim, hábitos que influenciam no desenvolvimento das crianças. Nós precisamos compreender que as nossas crianças estão aprendendo o tempo todo. Não é apenas a escola que educa, não é apenas a família. A criança está sendo educada o tempo todo. A sociedade educa, os exemplos educam, né? Nós não temos ideia do quanto qualquer pessoa que está ali na rua e que tem um gesto de cuidado com o seu animal de estimação, por exemplo, ao parar na faixa de pedestre para uma pessoa passar, são atitudes educadoras. Nós estamos educando. As crianças estão nos observando o tempo todo. A sociedade toda educa. E, de modo especial, nas famílias, as atitudes nossas, enquanto pais, elas estão educando ou deseducando o tempo todo, né? Que a gente tenha a capacidade de educar da melhor forma possível, com bons exemplos. Então, eu trago para vocês aqui um
poema de Adélia Prado. Ela fala assim: ensinamento. Minha mãe achava o estudo a coisa mais fina do mundo. E não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo o serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado, arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Ela não me falou em amor, essa palavra de luxo. Ela não falou em amor, mas ela mostrou com uma atitude que ela amava o pai. Então, atitudes para as nossas crianças, atitudes construtivas, elas falam muito. E por isso nós, enquanto pais, precisamos ter muito cuidado com a forma como nós nos relacionamos em casa, né? O respeito uns pelos outros, a demonstração de afeto, de cuidado, são atitudes que constroem as crianças para a vida toda. Então, enquanto pais, eu falo também enquanto mãe nesse momento, dedico mais tempo fazendo o quê? Sendo um exemplo a ser seguido. Os filhos podem fechar os ouvidos para os conselhos, mas abrem os olhos para os exemplos, né? Nós somos exemplos. E quando nós falamos em educação, em aprendizagem, a forma como nós nos relacionamos com os filhos, tanto em atitudes quanto na motivação para que eles estudem, faz toda a diferença, né? E enquanto pais, na nossa rotina, precisamos dar bons exemplos, né? Nós também, enquanto pais, adquirimos conhecimento, gostamos de ler um livro, por exemplo, que programas temos assistido, os programas que nós assistimos na televisão são construtivos, nos ajudam na educação. Nós temos a capacidade de desligar a televisão de vez em quando e conversar. Como estão sendo os nossos momentos de refeição? Nos momentos de refeição, hoje, a gente vê muito que muitas famílias não se alimentam mais juntos, cada um, né, no seu canto assistindo televisão. O momento de refeição, eu sempre falo que é um momento de refazer a afeição. Esse é o significado da palavra refeição. E quando fazemos uma refeição em família, por exemplo, nós refazemos a afeição conosco mesmo, porque alimentamos o nosso corpo, mas nós refazemos a afeição com quem estamos do nosso lado. Então, uma atitude simples que pode fazer muita diferença na vida familiar, né? Sentar à mesa à noite, conversar como foi o dia, perguntar para as crianças como elas estão se sentindo, como foi o dia, contar como foi o trabalho, né? Ter o diálogo, isso ajuda muito para a família. Ter rotina, cobrar pequenas responsabilidades das crianças, e sobre isso nós vamos falar agora, né? Nossas atitudes, quando nós somos capazes de dizer por favor, obrigado, quando nós sabemos reconhecer que nós erramos e não somos perfeitos, e nós não precisamos mostrar para as nossas crianças que nós somos perfeitos, né? Saber pedir desculpas, saber admitir que nós também erramos, cumprimentar aqueles que a gente conhece educadamente, né? Um grande exemplo de educação, respeitar os mais velhos, agradecer sempre que necessário. A gratidão tem um poder muito grande em nossa vida, né? Ser grato sempre, demonstrar gratidão, saber agradecer, respeitar nos diálogos, cumprir aquilo que é combinado. Muito importante fazer combinados com as crianças em casa, cumprir com esses combinados. Saber se apresentar, né? Cuidar de si mesmo, olhar nos olhos da criança ao conversar. Uma atitude para os bem pequenininhos funciona muito, não é falar de cima para baixo, né? Com autoritarismo. Nós precisamos ser autoridade para as nossas crianças, e a autoridade a gente conquista com respeito. Então, quem faz isso, inclusive, é o príncipe William, lá da Inglaterra. Muitas vezes a gente vê ele falando com o seu filho, se ajoelha, se abaixa, falar na mesma posição, olho no olho, olhar nos olhos da criança quando a gente fala. Esse é um gesto que a criança, ela
se sente acolhida, se sente olhada. É muito importante olhar nos olhos da criança de igual para igual, né? Se abaixar quando você vai falar para as crianças. Essa é uma atitude que a gente vê muitos professores em sala de aula fazendo. Enfim, por último, 10º, né? Falar palavras positivas. Se a gente pode escolher entre falar um palavrão e falar palavras positivas, ou pelo menos não falar palavrão, dando exemplos, né? A gente pode fazer isso. Então, enfim, para mostrar que os nossos gestos, a nossa maneira de ser, ela é educadora, educativa o tempo todo. As posturas têm mais importância do que parecem. É essencial educar nas normas da boa educação, né? Sendo exemplo. E por último, a criança vibra com o bom exemplo dos pais. Generosidade, empatia, serviço, dedicação, saber ouvir, diálogo, fortaleza e perseverança. Então, dar sempre bons exemplos. E enquanto criança, o que é mais sagrado para a criança? Na escola, qual é o momento que as crianças mais gostam? Que saudades das crianças! As crianças esperam o recreio, o momento para brincar. Como as crianças têm brincado em casa? Enquanto pais, nós temos tempo para brincar com as crianças, dar atenção para as crianças. A brincadeira para a criança é sagrado. É por isso que na educação infantil nós priorizamos tanto o brincar, né? A criança vai na escola para brincar, ela vai para aprender também, mas como a criança da educação infantil aprende? Ela aprende brincando, né? As brincadeiras que os professores preparam para as crianças são brincadeiras que têm uma intenção, uma intencionalidade. O que essa brincadeira vai desenvolver na criança, né? Uma criança aprende brincando. Nós precisamos garantir esse direito da criança, que é o direito de brincar. Uma criança que não brinca é um adulto infeliz. Para que haja um desenvolvimento adequado, a criança precisa ser criança, né? Então, ela precisa brincar, e a gente, enquanto adulto, precisa oportunizar para as crianças momentos de brincadeira. Brincar com as crianças é extremamente importante. Como brincar, né? E a gente não precisa se infantilizar para a gente brincar. A gente pode brincar sendo a gente mesmo, né? Sentar um momento no chão, com aquilo que pegar aquilo que a gente tem em casa para brincar. Não precisa ser brinquedos estruturados. Aqui em Matinhos, né, brincar com as crianças na praia, temos essa grande possibilidade, moramos numa cidade do litoral, ter um momento de leitura com a criança, um jogo de tabuleiro, né, um jogo de cartas, ter esse momento em família, fazer uma receita com a criança, convidar a criança para ir para a cozinha, preparar uma receita juntos. Isso pode ser feito no domingo, no final de semana, enfim, ter a oportunidade de levar a criança para jogar bola, para ajudar a cultivar um jardim, né? São formas de brincar, de estar com a criança. Repito que o tempo que nós gastamos com as crianças é o tempo melhor aproveitado para nós enquanto família. E para finalizar, eu gostaria de dar 8 dicas para criar um filho responsável. Primeiro, ser o modelo, ser exemplo, ter essa consciência de que nós somos exemplos que estamos sendo seguidos pelas nossas crianças. 2, peça que todos participem das tarefas de casa. A criança, lá com 5 anos, o que ela pode fazer em casa? Pode arrumar a sua própria cama, pode ajudar a recolher a roupa da mesa, recolher a roupa do varal, enfim, o que a criança pode fazer? É importante que desde cedo ela se sinta responsável por colaborar com as atividades de casa, e não é ajudar a mãe, né? O pai também não ajuda a mãe. Todos são responsáveis porque todos moram nessa casa. Isso é educativo, faz parte da disciplina, da organização. Essas atitudes nossas em casa, elas também influenciam na aprendizagem das crianças na escola. Terceiro, ensine o seu filho a cuidar do que é dele, né? Cuidar do seu próprio material, cuidar dos seus pertences. E aquilo que a criança pode fazer por ela, desde cedo a gente precisa deixar fazer. Por exemplo, carregar a sua própria mochila, né? Enquanto professora,
Muitas vezes a gente observa, né, a criança está lá com seus 10 anos e a mãe que está carregando a mochila. Não, a mochila é a criança que vai carregar. Isso é uma questão de educar para a responsabilidade, né? A criança já consegue amarrar o seu tênis sozinho, ela vai amarrar o seu tênis sozinho. E a gente não imagina o quanto, o simples fato de uma criança pequena estar amarrando o tênis, como ela está, por meio dessa atitude, desenvolvendo o seu raciocínio lógico matemático, ela está pensando para fazer isso, né? Então, o que a gente pode deixar as crianças fazerem por elas mesmas, desenvolvendo a autonomia, a responsabilidade, a gente precisa propiciar isso para as crianças. 5, saiba quais são as tarefas, né, para cada idade. O que a criança pode fazer de acordo com a faixa etária que ela está? Não faça pelo seu filho o que é a tarefa dele, né? Eu já falei sobre isso. Converse com o seu filho, estabelecendo regras. Quais são as regras da casa? O que é importante que a criança siga? E que essas regras, esses combinados, eles sejam cumpridos pela família e pela criança. Converse, prefira elogiar as atitudes do que as características natas, né? Elogie. Se a criança demonstra uma oportunidade para elogiar, elogie. O elogio, como já falamos, ele tem um potencial muito grande de desenvolver autonomia, desenvolver segurança, de ajudar a formar a personalidade saudável da criança. Enfim, finalizamos. Então, falando dessa relação família e escola, né, falamos inicialmente da importância dessa relação família e escola, de estar presente na escola, de como acompanhar as crianças nesse momento de ensino remoto, de modo especial, mais uma vez reitero, estejam presentes com a escola. Nesse momento, a nossa forma de contato, primeiramente, é online, via WhatsApp, né, via formas que o professor estabelece. Caso não seja possível, façam sempre contato com a escola, mantenham um contato constante com a escola. A escola é de quem é? A escola é nossa, a escola é da comunidade, né? Então, nós, enquanto famílias, precisamos nos aproximar da escola, sentir que nós também ajudamos a construir. Apoiem o professor, apoiem a direção, apoiem a coordenação, estejam juntos, mostrem que vocês estão ali também para ajudar a escola, para estar junto com a escola, né? E nós, enquanto escola, eu falo aqui hoje, enquanto Secretaria de Educação, precisamos muito de vocês, familiares, nesse momento, de modo especial no momento do ensino remoto, mas sempre. O sucesso da educação, ela só se dá com essas duas instituições caminhando junto. Escola e família, né? Uma parceria que dá certo. Queridas famílias, muito obrigada por me acompanhar nesse momento. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E professor Mário, mais uma vez, obrigada pelo convite. Que o vosso trabalho enquanto vereadores, né, temos vários aqui assistindo, que seja um trabalho de muita prosperidade, trazendo melhorias para o município de Matinhos. Muito obrigada. Em nome da Câmara Municipal de Matinhos, do Poder Legislativo, em nome de todos os vereadores, da nossa mesa diretiva, eu gostaria de agradecer a sua participação, que muito abrilhantou toda a comunidade matinhense com seu conhecimento. Muito obrigado. Obrigado também aos assessores, ao pessoal interno aqui pelo trabalho. Eu acredito que a sua palestra será de grande relevância para toda a comunidade matinhense. Muito obrigado também às famílias que nos acompanharam agora, que verão a palestra mais tarde em suas residências. E a Câmara Municipal está de portas abertas para novas parcerias com a Secretaria Municipal de Educação, trazendo novas palestras com novos temas. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de destacar também que na semana que vem nós teremos mais uma palestra, já temos mais uma palestra agendada na próxima quarta-feira com a ex-procuradora do Estado do Paraná, Maria Marta, às 14 horas, que também será online para todos os matinhenses, onde ela trará também as suas experiências, o seu conhecimento para toda a nossa comunidade, tá bom? Fica aqui um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a todos vocês. Boa tarde.
Música